Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de todas as coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Emmanuel comenta na lição 147 do livro Pão Nosso, não é só. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido a conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade de verdadeira transformação sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte houve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo, todavia ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro das quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Emmanuel traz hoje o título da lição, Não é só. Pega uma passagem da carta que Paulo escreveu aos Colossenses e que Paulo, ele parte de uma coisa que já começou. Ele fala, agora vamos fazer o seguinte, eles já fizeram alguma coisa antes. Despojai-vos também de todas essas coisas. E vem falar de valores morais, vem falar da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. E faz uma referência a um momento em que os colossenses já haviam se predispostos a fazer as doações materiais, já tinham se despojados desse apego ao bem material. E até os dias de hoje, a gente vai encontrar pessoas que elas se filiam a um determinado ciclo religioso, elas cumprem suas obrigações financeiras, dependendo, né, porque tem alguns lugares que é realmente uma obrigação moral, se impõe como uma obrigação moral. E a gente está falando assim, né, está falando, a classe espírita precisa também de recursos financeiros para poder sobreviver. Mas ali não é imposto como tem que ser aquele valor, tem que ser daquela maneira. E outros lugares têm essa maneira de trabalhar no lado material. Então ele fala, já conseguiu pagar essa parte toda? Isso não é só. É o texto da lição do Emmanuel. Porque o que acontece é, você iniciou um trabalho e, é claro, o seu recurso financeiro faz até a diferença nesses trabalhos. Porém, tem gente que acha que acaba ficando com a consciência tranquila, com a consciência livre, né, mais leve, só pelo fato de fazer uma doação em dinheiro. E a gente vai recomendar, em primeiro lugar, com relação ao dinheiro, ele vai valer muito a pena quando você fizer o trabalho pessoalmente, e você não estiver simplesmente se limitando a deixar à disposição de alguém que administre esse dinheiro. Então é muito mais interessante quando você chega numa instituição qualquer e pergunta naquela instituição o que é que se tem para fazer agora, qual está sendo a prioridade aqui. Por exemplo, durante algum tempo, né, a gente estava junto com uma instituição aqui de Nova Iguaçu, né, que é assistencial. Então todo santo mês a gente ligava para lá e cada mês era diferente o negócio. Então eu virava para ele, o que está precisando aqui agora? Nosso querido e saudoso Jorge já desencarnou. Ligar para o Jorge, Jorge, o que você está precisando agora? E o Jorge fala, esse mês eu estou precisando de fralda geriátrica e de esparadrapos. Aí a gente ia para uma loja que vendia esses aparatos médicos para poder levar para lá. E no segundo mês, não, esse mês está faltando é arroz, açúcar. A gente ia lá e comprava arroz e açúcar. No outro mês estava faltando era fronha de travesseiro. Então cada mês você tinha uma necessidade diferente para atender aquelas pessoas que estavam naquele abrigo. Mas você estava participando ali pessoalmente de comprar, né? Porque o que acontece, a gente está falando aqui, de repente você coloca o recurso financeiro na mão de uma pessoa e nem sabe se aquele recurso realmente vai ser bem administrado ou não, porque sabe que o ser humano tem os seus problemas como todos nós, como nós também temos.
Agora, quando você começa a ver nos olhos da pessoa que está recebendo ali, você chega num lugar, a gente gosta de falar sobre esses assuntos para que vocês possam pegar assim, o lado do sentimento. Uma coisa simples, a gente ia numa loja de doce, comprava ali um pacote de bombom e chegava no orfanato. E vinha aquela criançada, umas 30 crianças, toda para cima da gente, para querer pegar bombom e brincar e vir no pescoço. Gente, não tem preço. Emociona a gente aqui. Não tem preço. Agora, você se limitar simplesmente a fazer a sua doação em dinheiro sem estar acompanhando de perto as necessidades e a evolução desse trabalho, realmente você está jogando fora uma oportunidade maravilhosa de estar crescendo também junto com todos aqueles que estão envolvidos no trabalho. Mas o que o Emmanuel fala aqui é que o trabalho para a gente, ele tem que ser não só nesse sentido, mas principalmente o lado moral nosso. Por quê? Porque a gente aprende o tempo todo na doutrina espírita, principalmente, né, que o lado moral é que vai fazer com que o nosso perispírito tome uma outra forma, tome uma forma mais de sentimento, mais de luz. Então se fala muito hoje, né, nos meios espíritas, né, de que a gente ficou durante algum tempo instaurando o centro espírita na Terra. Agora a gente tem que instaurar o centro espírita dentro da gente. Está trazendo esses sentimentos para a gente, está trazendo essa evolução de alguma maneira para a gente. E ela vai acontecer como? A gente controlando a nossa ira, a nossa cólera, nossa malícia, maledicência, palavras torpes de vossa boca. Então o Emmanuel se dedica aqui o estudo inteiro, né, a falar que tem gente que faz esse despojo de dinheiro e tal, mas não cuida do terreno, da opinião pessoal. Então, a pessoa está o tempo todo, vai para a casa espírita mesmo, vai para a instituição religiosa para trabalhar, pegar essas doações, igual a gente viu uma vez, né? Uma vez a gente carregando Kombi com um montão de mantimento para estar levando para o pessoal que teve deslizamento de terra, né, que perdeu as casas deles. E aquele trabalho, todo mundo fazendo aquela fila indiana que fica um do lado do outro, só passando mantimento um para o outro até chegar na Kombi, ser arrumado na Kombi. E até que chega um momento, né, aí vamos dar uma parada. Quando dá uma parada, fulano não veio, fulano ciclano não veio, e começa a falar, mas eu falei, peraí, a gente está num trabalho para poder, né, a gente tem que estar aqui com alegria, a gente para poder desenvolver melhor o nosso sentimento, e está aqui se prestando a isso. Deixa o fulano daqui a pouco, e realmente daqui a pouco o fulano apareceu, justificando porque que tinha atrasado e metendo a mão também no trabalho e fazendo o trabalho. Foi só um exemplo que veio aqui agora na cabeça, que é legal a gente lembrar desse exemplo, né, na hora que a gente está fazendo esses estudos. Então ele vem falando que em toda parte houve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo, todavia ninguém conseguirá realizar semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. A gente tem que estar o tempo todo preocupado também com nossos sentimentos. E, gente, a gente não muda de uma hora para outra, não, que a natureza não dá salto, mas a gente muda assim. Com o tempo, o nosso coração vai ficando mais amolecido e a gente vai realmente deixando que esses conceitos venham entrando aos poucos e modificando até a nossa postura com relação às outras pessoas. Deixar de ser... não vai deixar totalmente de ser colérico, né? Mas vai deixando aos poucos. Mais uma vez, natureza não dá salto, mas a gente vai aos pouquinhos melhorando, e daqui a pouco a gente ouve até aqueles que convivem com a gente dizer pra gente, pô, mas você melhorou, né? Ou antes você fazia dessa maneira, e é legal quando as pessoas dão esse feedback, dão esse retorno pra gente, que a gente fica, pô, que bom, então pelo menos está servindo, está tendo um objetivo, então vamos seguir firme nisso aqui, que a coisa está andando, está legal, né? E a gente vai procurando fazer esse trabalho de reforma íntima também. Ele bota aqui pra gente o último parágrafo. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, capricho doentio, julgamento apressado, leviandade criminosa. Ele vai usar outros termos para dizer a mesma coisa, até para abarcar outros conceitos também, né? Julgamento apressado, leviandade criminosa, dentro do qual afivelamos pesada máscara no rosto, de modo a parecer o que nós não somos. É uma chamada de
puxão de orelha muito bonito aqui do Emmanuel para a gente, que a gente possa aproveitar esse momento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.